Bendito seja o Cordeiro de Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui de volta, canal Rascunho da EBD. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 4 da classe dos jovens. A lição da classe dos jovens tem o título de Jesus Cristo voltará. Nós estamos falando de escatologia bíblica e nesta oportunidade a lição de número 4 vem trazendo um bojo muito interessante de informações, contextualizada, muito boa, sobre o Tribunal de Cristo. Sobre o Tribunal de Cristo. Lembrando que em 98, a oitava lição de 98 do terceiro trimestre, nós tivemos essa lição. Nós tivemos mais na classe dos adultos. Nessa época não tinha lição de jovens ainda, a classe jovens e adultos eram juntos, Então, nós tivemos essa aula com o pastor Helenay Cabral, essa lição. Nós vamos trabalhar aqui na classe dos jovens hoje esta lição, o Tribunal de Cristo. O texto do dia diz assim: porque todos devemos comparecer ante o Tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Dentro da síntese de informação, nós temos aqui todos os salvos em Cristo, um dia deverão comparecer diante do Tribunal de Cristo. Ali cada um receberá a recompensa, será recompensado por suas atitudes e obra. O intuito dos objetivos aqui é como será o Tribunal de Cristo, evidenciar o que acontecerá no Tribunal de Cristo e compreender o que recebemos no Tribunal de Cristo. E a leitura bíblica proposta aqui está inserida em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, 8 a 15. Ora, plantar que rega, planta, o que planta e o que rega não são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Em 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 1 a 10, está escrito: porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mão de homens, eterna, por mãos de homens, por mãos eternas nos céus. Por isso que também gememos, desejando ser revestido de nossa habitação, que é do céu. Se todavia estando vestidos, se não formos achados nus, aliás, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestido para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo os preparou, Quem para isso mesmo os preparou. E o texto diz assim: foi Deus o que nos deu também o penhor do Espírito Santo, pelo que, estando sempre de bom ânimo, sabemos, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. E assim prossegue o texto. Apocalipse, capítulo 19, no seu versículo 10, versículo 9, diz assim: e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são achados à ceia, são chamados à boda do Cordeiro. E disse, estando, estas são as verdadeiras palavras. Nós vamos trabalhar aí essa questão do Tribunal de Cristo. Todos os eventos, dentro da sequência dos eventos escatológicos, nós vamos encontrar informações subsequentes com respeito ao arrebatamento da igreja e o que acontecerá no céu nesse período. Nós vamos ver depois do arrebatamento da igreja, aí nós vamos ver aí que teremos coisas especiais para aprendermos o que e como acontecerá logo após o arrebatamento da igreja. Então, nós temos aí o Tribunal de Cristo, o período do julgamento das obras dos santos, que serão arrebatados na presença de Cristo.
O apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 8, versículo 9 a 15, né, que está no versículo 8, no proposta da nossa lição, ele aponta aqui, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que nos foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como um edifício, um edificador sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Né? Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, palhas e etc. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, o fogo proverá qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanece e esse receberá galardão. Versículo 15 nos diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Na nossa revista, como de praxe, é dividida em tópico, e nós temos a informação, o que é o Tribunal de Cristo, não é? O que é o Tribunal de Cristo. Então, o cristão, como um construtor, usa vários tipos de materiais, né? Aqui está fazendo essa menção aqui. Assim, no sentido espiritual, o valor do trabalho deve depender dos materiais que usará para construir a obra. Paulo adverte: cada um veja como edifica, ou seja, capítulo 3, verso 10 de 1 Coríntios. A construção do cristão precisa ser feita sobre os fundamentos eficazes e corretos. Né? Quando vamos trabalhar a etimologia da palavra tribunal, nós vamos encontrar algumas razões aí. Dentro do Estado grego, por exemplo, tribunal era uma assembleia, né? Que defronte de outra palavra, uma plataforma, né? E essa plataforma era bema, né? Bema. Nós temos aí algumas bases dentro do grego, do hebraico, para trabalharmos aí, tá certo? Mas vamos dar sequência aqui. Então, cada um de nós, dentro desse contexto, nós vamos entender. As duas, dentro do contexto do que é Tribunal de Cristo, vai aparecer duas palavras distintas aí no Novo Testamento. Primeiro é a palavra criterion. Criterion, conforme está escrito em Tiago, capítulo 2, verso 6, e 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2 e 4. E a outra palavra é bema. Bema será encontrada em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, versículo 10, aliás. E também ela é encontrada em Neemias, capítulo 8, verso 4. O termo centurion significa instrumento ou meio para provar ou julgar qualquer coisa, ou seja, a regra pela qual seja julgada. Isso é criterion, né? Ou o lugar onde se faz o juiz, né? O tribunal de um juiz ou de juízes é usado o termo bema, que significa uma plataforma ou banco de assento onde o juiz julga. Havia também nos tempos tribunais militares, conforme eu disse aqui, no período entre os gregos lá. Então o tribunal aí, bema, é um assento, dá recompensa especial utilizado os jogos gregos lá de Atenas. Então os gregos vencedores eram julgados perante o juiz na arena dos gladiadores, né, por suas vitórias e etc. e tal. Podemos ver que dentro desse aspecto do Tribunal de Cristo, os vencedores sairão dali. O juiz dirá quem será o vencedor. Dentro do aspecto geral, nós temos aí o fator tempo,
que é lógico que o tribunal não pode acontecer logo após a morte de qualquer cristão, mas ele se dará, quando ele se dará o tempo, qual é o tempo do tribunal de Cristo? O que acontecerá, o que é o tribunal de Cristo, e o tópico 2 da lição vai dizer assim, o que acontecerá no tribunal de Cristo, e o terceiro tópico diz, o que recebemos no tribunal de Cristo. Não é disso que vamos falar. Nos aspectos gerais, por exemplo, o tempo do tribunal de Cristo, quando é isso? É lógico que não se pode acontecer logo após a morte do cristão, né? Então, tem um tempo determinado depois do arrebatamento da igreja, né? E onde é o lugar? Não há um espaço específico, né, que declara aí o local, mas o contexto bíblico indica que uma vez que a igreja foi arrebatada até as nuvens nos céus, então a instalação do tribunal de Cristo é inevitável e terá de ser no céu, nas regiões celestiais. E os julgados, quem são? Quem será julgado no tribunal de Cristo? Quais são os sujeitos desse tribunal? Indubitavelmente nós vamos ver que as pessoas julgadas nesse tribunal são os santos remidos por Cristo. No capítulo 5, verso de 1 a 10 de 2 Coríntios, né? Fala sobre daquelas lutas das vidas que alcançaram os privilégios de serem revestidos de uma habitação espiritual no céu. Então não haverá discriminação nesse lugar. Só entrarão os salvos, os remidos. Não haverá lugar nesse tribunal para julgamento contraditório. Lá não haverá juiz corrupto, lá não haverá os jeitinhos, né? Não haverá compra de sentença. Lá o justo juiz estará julgando as causas, né, dos salvos. E, enfim, lá não haverá negócio de depreciação. Pelo contrário, lá não haverá mentira. Então, no juízo, no tribunal de Cristo, não haverá disfarce. Então, e o juiz? Quem era o juiz? O apóstolo Paulo. Ele declara que o exame das obras dos crentes será realizado perante o Filho de Deus, não é? No capítulo 5, verso 10 de 2 Coríntios. O próprio Jesus Cristo falou sobre o juízo que é colocado nas mãos do Filho de Deus, ou seja, ele faz parte aí da exaltação de Cristo. Então, o juiz é Cristo, ele que vai julgar. E como procederá isso? Como acontecerá isso? A forma de exame, é claro que não se trata de examinar quem será salvo ou não. A salvação do crente, ela implica nos atos especiais da misericórdia divina, mediante a aceitação da obra expiatória de Cristo. Então, a sua manutenção, enquanto ele estiver nesse mundo, o cristão estiver nesse mundo, todo crente está livre do juízo de se permanecer fiel até o fim. Romanos capítulo 8, versículo 1 e João 5, verso 24, 1 João capítulo 4, verso 17. Então o julgamento não terá e não tratará de questões de pecado, de condenação, uma vez que o pecado foi abolido na vida do crente por meio da confissão a Cristo e da obediência a Cristo e ter se rendido a Cristo. Então ele estará no céu. Então, e os materiais da obra da carne? O apóstolo Paulo menciona são 6 diferentes materiais, que é figuradamente representado em elementos que é empregado na construção da nossa vida cristã. Ou seja, os materiais são indicados como ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Os 3 primeiros são resistentes ao fogo do juízo de Cristo. Os 3 últimos são frágeis. Então observe essa junção aí de informação. Os frágeis não resistem ao fogo do juízo, né? A obra de cada um será provada. Capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 13 a 14. Cada um está no texto da lição, ok? Então o tribunal de Cristo avaliará os materiais que temos utilizado na construção da edificação da vida cristã. Você deve estar
se abster da mentira, deve se abster da bebedice, deve se abster da falsidade, deve se abster da contenda entre os irmãos, deve se abster do roubo, deve se abster dos falatórios maldizentes, enfim, dessas coisas. Isso são como os materiais que construímos, então, que não podemos, aliás, os materiais que não podemos construir. Mas o que podemos construir? Com que material? Com paz, amor, perdão, arrependimento, graça, misericórdia, cuidado aos necessitados. Esses são os materiais que devemos construir o nosso espaço em Cristo, né? Então, tudo isso aí. Então, o juízo que determina a qualidade das obras feitas, né? As obras praticadas do crente serão submetidas ao julgamento daquele dia, que se determinará se são boas ou más. A palavra mal aqui na linguagem grega aparece como kakos ou peneros, ou seja, ambas o significado é aquilo que é edificante mal, não traz benefício. Porém, a palavra peneros, além de denotar maldade, tem também o sentido de estar praticando alguma coisa de total inutilidade. Portanto, o apóstolo Paulo, ele entendia que as obras más era praticada de coisas que a obra más era praticada de coisas sem utilidades, algumas feitas com materiais espirituais, por exemplo, que seriam imprestáveis, no caso, alguns materiais que temos conhecimento. E como será aí também o exame final? Em Apocalipse, ou em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 14 e 15, nós vamos ver que está declarado que haverá 2 resultados finais do exame, a prova de fogo, né? Das obras manifestas, o recebimento e a pedra de recompensa, né? Primeiro, a pedra de recompensa, esse fogo nada tem a ver com Geena. O fogo do tribunal de Cristo é a figura de luz que revela as impurezas, né, dos homens, que revela, ou seja, a purificação. Portanto, revela a pureza, ou seja, a purificação. As obras feitas por impulsos carnais, né, são julgadas aqui, para a ostentação da carne. Isso tem sido constante, né? Não suportarão o calor do fogo de Deus. Então, por mais bonitas que sejam, serão desaprovadas. Por isso que se fazer uma coisa para Deus, faça para Deus. Mas fazer para si, exibicionismo e tal, e isso lamentavelmente vem acontecendo constantemente, né? E a obtenção da recompensa. As obras praticadas com materiais indestrutíveis na prova de fogo serão dignas de recompensa final. O Novo Testamento ele vai apresentar várias recompensas, né? Mas destaca aí algumas relativas a atividades especiais. Por exemplo, o próprio Jesus, o juiz desse tribunal, ele é quem fará a entrega dos prêmios, dos galardões, a recompensa, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, verso de número 2. Ele declara a João na ilha de Patmos dizendo: o meu galardão está comigo para dar a cada um conforme as suas obras. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 12. Observe, jovem, observe, irmãos, que tudo já está traçado, tudo está dentro da vontade de Deus, tudo já está, ninguém é enganado. Quem lê a Bíblia, quem estuda, jamais será enganado, porque está tudo delineado, tudo pronto, tudo feito, como fazer, o que não fazer, como não fazer, para que não fazer, por que o melhor não fazer, enfim. Então não temos desculpa, nós não temos razão. A nossa razão é servir a Cristo, nossa razão é adorar a Cristo, nossa razão é estar em Cristo. Então nós não temos razão para não servir ao Senhor, não tem nem o que fazer. Nós não temos motivo para não adorar a Deus. Nós não temos motivo para não servir a Deus, né? Então, nós realmente não temos muito o que fazer, né? Quando a igreja chegar na eternidade, chegar no céu, nós não temos aí
não é, para começar, não é uma noção de ilusória utópica, não, porque a Bíblia é muito clara, né? Então lá não tem também os benefícios de figuras honoríficas, aplauso para esse tipo de gente, isso tudo vai ficar aqui, isso é palha, feno, isso vai ficar na terra, não há nenhuma conotação disso, né? Então o tribunal de Cristo não é a salvação, não é a salvação e não é tudo assim, né? Mas após o arrebatamento segue essa aí uma ordem de coisas, uma delas é o tribunal de Cristo para os salvos, que cada um receberá a sua recompensa, que se suportou durante toda a sua jornada aqui na terra, toda a luta, toda a dificuldade que suportou. Então o trabalho que empreendemos pelo amor a Cristo na edificação da obra de Deus, né? Então o uso que faremos desse nosso corpo, não é? Como usamos nosso corpo para glorificar Deus ou não, então isso será julgado. Então o modo de como tratarmos os irmãos, tudo conta. Então essa tríade de bíblica que aponta aqui é o que acontecerá no tribunal de Cristo. Seus desdobramentos, mostra aí que esse tribunal, mostra-se ampla, esse tribunal ocorrerá concomitantemente com as bodas do Cordeiro, né? Segundo o entendimento de alguns estudiosos da área escatológica, será um tempo de grande constrangimento, né, para os que forem omissos à obra de Deus, né? Vai sofrer constrangimento. Então, há duas palavras, conforme eu já disse, não é? Critério, e há também o bema, né? Que já foi explorado aqui com clareza, obviamente, né? Então, assim será a questão das bodas do Cordeiro, ou do tribunal de Cristo, aliás. Então, o apóstolo Paulo ele declara que todo crente receberá o seu louvor, ou seja, o louvor aqui é elogio da parte de Deus, né? O terceiro tipo, a tríade, é tipos de recompensa. O Novo Testamento usa uma linguagem especial para isso. Nos tempos dos primeiros séculos, por exemplo, da era cristã, relativa ao tipo de galardão que os vencedores das Olimpíadas gregas e romanas recebiam como prêmio. Então havia coroas de vários materiais, né? Era representado aí um tipo de vitória conquistada por aqueles vencedores. Capítulo 9, versículo 24 e 25 de 1 Coríntios. Então, primeiro, teria ali a coroa da vitória. A vida cristã se constitui em uma batalha espiritual contra 3 inimigos. Os 3 inimigos são terríveis: a carne, o mundo e o diabo. Então a carne, o mundo e o diabo são os inimigos do crente, o inimigo das boas práticas, né, das boas obras. Então esta é a coroa denominada também como coroa incorruptível, que se refere à conquista do domínio do crente sobre o velho homem. Depois teremos aí a coroa de gozo. Esta coroa de gozo ela está escrita no capítulo 2, versículo 19 de 1 Tessalonicenses e Filipenses capítulo 4, versículo 1. A palavra gozo aqui, ela significa prazer, alegria, satisfação. Uma das atividades cristãs que mais satisfazem o coração do crente é o ganhar alma, né? A Bíblia diz que é o único sábio na igreja. Quem ganha alma, sábio é, né? Então, isto é praticar o evangelismo pessoal, ganhar pessoas para o reino de Deus na busca do gozo nesta vida. Nada é comparável ao de salvar almas para Cristo, livrando-os da perdição eterna. Então, por isso ganha alma. Quem ganha alma, sábio é. Provérbios capítulo 11, versículo de número 30. Né? Daniel capítulo 12, versículo 3. Depois nós temos aí a coroa da justiça, que está escrita no capítulo 4, versículos 7 e 8 de 2 Timóteo. Então é o prêmio dos fiéis, dos trabalhadores da fé, dos combatentes do Senhor, os quais, vencendo tudo, esperam a sua vinda, né? Depois nós temos também a coroa da vida. Então já vimos coroa da vitória, coroa de gozo, coroa da justiça, agora a coroa da vida. Apocalipse capítulo número 20, capítulo 2, versículo 10 e Tiago capítulo 1, versículo 12. Então não se trata de uma simples vida que temos aqui.
Essa é a coroa de prêmios especiais, né? Porque implica aqui que essa coroa é um prêmio especial pela conquista de um tipo de vida superior à vida eterna, ou seja, a simples vida espiritual, mas como tem os anjos, tá? Então, nós vamos viver um corpo glorioso, um corpo incorruptível. Então, é a modalidade de vida conquistada mediante a obra expiatória de Cristo. E, por fim, nós temos aí a vida eterna, né? Então, recapitulando, nós temos a coroa da vida, temos a coroa de gozo, temos a coroa de justiça, a coroa da vitória, a coroa de justiça, a coroa de gozo, e a coroa da vida, e agora a coroa de glória. Então, esses prêmios, esses galardões, distribuídos aos crentes, né? A coroa da glória, coroa de glória está, coroa de glória está em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 2 a 4, né? Então, um certo erudito bíblico entende que a coroa aqui é o galardão dos ministros fiéis que provaram o reino de Deus na terra e sem recompensa material. Então, todo esse contexto do arrebatamento ou do tribunal de Cristo é de fundamental importância termos embasado aí essas informações, porque são fatores futurísticos e que acontecerá em breve. Acontecerá em breve. Então, o segundo tópico da nossa lição vai falar assim, a característica das bodas do Cordeiro. Não, peraí, já é outro tema, que misericórdia. Não, é o mesmo, é outro tema. O segundo tópico da lição nos diz assim, o seguinte, vamos para o segundo tópico aqui. O que acontecerá? Eu já disse aqui que é o que vamos receber essa coroa. Então, a finalidade será recompensar. A palavra que Paulo usa aqui no grego, tribunal, é bema, ou seja, bema é um lugar elevado, uma plataforma, né? Já trouxe isso aqui também. Era a plataforma utilizada por orador, que hoje é o púlpito, né? Hoje o bema seria o púlpito, né? Então, qual a qualidade precederá a quantidade, né? Ou seja, aqui é a qualidade de fé que praticamos, é as verdades que aprendemos e aplicamos em nossa vida, é os contextos, textos, subtextos do contexto da vida humana. Você teve a oportunidade de ser ruim, mas preferiu sacrificar carne e servir a Deus. Você teve a oportunidade de roubar, mas preferiu não roubar. Você teve a oportunidade de mentir, mas preferiu falar a verdade. Te custou caro? Custou, mas falou a verdade. Então, o que ocorre? Nada pode contra a verdade, ok? Então, será um julgamento individual. Os crentes prestarão conta, ou seja, individualmente, do uso que fazem dos dons e talentos. Deus deu para desenvolver. Se você ensina, desenvolva o ensino. Se você prega, desenvolva a pregação. Se você evangeliza, desenvolva o evangelismo, não é? Desenvolva, porque Deus nos salvou para isso. Deus nos salvou e nos chamou para isso. O terceiro tópico nos diz assim, o que recebemos lá? Eu já disse aqui sobre as recompensas eternas. Jesus ensinou que deveríamos juntar tesouro no céu, onde nem o ladrão, nem a traça, nem o ferrugem consome ou corrói. E nem onde é ladrão, não mina, não rouba. Não é? Mateus capítulo 6, verso 20. Com essas informações, ele está mostrando, o comentarista mostra aqui, que qual deveria ser o nosso alvo, ou seja, Mateus mostra, né, no caso, né? Qual deve ser o nosso dever nesse mundo, ou seja, aquilo que é terreno, que é eterno, não é efêmero, não é? Então, todo o reconhecimento, toda a recompensa recebida aqui na terra ficará aqui mesmo. Contudo, se recebemos o que recebemos no tribunal de Cristo, não terá data de validade, é eterno. Será que conseguiremos entender a grandiosidade de Deus
que tem preparado para nós outros? Então, hoje as pessoas vivem numa corrida desenfreada para ser honrado aqui, ovacionado aqui, receber palmas aqui, lauréis aqui, mas e na eternidade? Como é que será isso? Né? Será que isso vai acontecer contigo também? Então, vamos servir a Deus, vamos buscar ao Senhor, e o que Ele tem para nós aqui, Ele vai cumprir cabalmente, isso aí não tenha dúvida. O segundo subtópico do terceiro tópico diz assim: recompensas inimagináveis. Então, o texto diz assim, Paulo diz assim, o apóstolo Paulo mostra que o texto de Coríntios 2,9, que não temos condições para imaginar e compreender o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Então, são coisas grandiosas, né? Inimagináveis. E as recompensas merecidas. Então, os galardões que recebemos no tribunal de Cristo são frutos do que fazemos com o nosso talento. Se você trabalha para Jesus, se você faz algo para as coisas, para que a coisa de Deus ande, a obra de Deus ande aqui na terra, porque Deus não vai mandar animais para fazer. Deus já mandou o homem. Então, isso é nós que temos que fazer. Né? Nós que temos que trabalhar dentro dessa seara, da seara do mestre, né? Da seara do Senhor. Né? E assim sucessivamente, como tem até um hino na harpa que diz: eu quero trabalhar para o meu Senhor, né? Levando a palavra com amor. E você tem feito alguma coisa para Deus hoje? Você tem trabalhado, tem feito alguma coisa para que o reino de Deus cresça, para que a igreja pegue corpo, né? Ou seja, cresça, desenvolva? Então precisamos ter cuidado com isso, né? Nós vamos ver aí que os materiais, finalizando já a aula, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos ver que a igreja como noiva de Cristo, após o arrebatamento, passará pelo tribunal de Cristo, ou seja, para receber os atavios que serão simbolizados aí nos galardões. Né? As nossas obras serão avaliadas, né? Dentro do crivo divino, ele passará o crivo, como foi as nossas obras aqui. Se aquilo que não é querer dizer que ele não sabe, é que nós vamos ter que estar ali, passar por ali para entendermos também se fizemos sim ou não, porque às vezes a ilusão da vida nos leva a tentar a dizer que fizemos bem e na verdade não foi bem, a dizer que estamos mal e nem tanto assim, né? Então, ouro, prata, pedras preciosas foi desqualificado como madeira, feno e palha. Então esses três, conforme eu disse no início do vídeo, tá certo? 3 positivo e 3 de forma negativa. O ouro, por exemplo, é o mais nobre dos metais, simbolizado aqui nas coisas que têm procedência divina, conforme Jó 22, versículo 23 a 25, e Apocalipse 3, 18. Prata é um símbolo do resgate da redenção, conforme vamos ver isso em Êxodo capítulo número 30, versículo 26, versículo 11 a 16, que significa obras realizadas com base na redenção de Cristo, que há em Cristo Jesus. As pedras preciosas simbolizam aí o adorno da noiva de Cristo, né? Como a igreja que é regrada na doutrina. Já a madeira simboliza coisas que aparentam ter vida, porém são obras mortas. O feno é um tipo de planta cultivada aí pelo homem que depois de ceifada secada e serve de alimentos para o gado. Palha é uma espécie de restolho despojado das palhas dos grãos, conforme vemos no capítulo 5, versículo 12 de Êxodo. Então os israelitas foram obrigados a recolher as palhas para fazerem tijolos e etc e tal. Então a palha é aquilo que sobra, né? Não tem muito significado, tá certo? Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue sobre as nossas vidas, que a boa mão de Deus esteja sobre você. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.